Com efeito, a legislação de colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos é bastante complexa, baseada muito no princípio da precaução, o que tem originado que na Europa a disponibilização de novas moléculas das mais inovadoras que existem no mundo não entrem no mercado europeu, porque de facto as exigências em termos de análise são tão elevadas. Não significa isso que nós não defendemos, e defendemos obviamente a segurança dos produtos, as questões ambientais, a questão da segurança do aplicador, mas de facto existem, uma coisa é o risco intrínseco da substância e outra coisa é a exposição do risco e a possibilidade de mitigarmos essa exposição. E os princípios base da avaliação das moléculas muitas vezes esquecem a possibilidade de nós conseguirmos mitigar o risco, reduzindo o risco de exposição do consumidor e mesmo em termos de riscos ambientais, e muito baseado nas características intrínsecas da substância ativa. O que faz que cheguemos a uma situação que em algumas culturas está a ser dramático, porque não existem alternativas para proteger as plantas das pragas e doenças. O que se está a passar agora, em termos de revisão desta legislação, é uma revisão muito pontual, muito dirigida à questão dos biopesticidas, do biocontrolo, porque efetivamente o que tem, as poucas substâncias que têm surgido na Europa são muito baseadas em biopesticidas, e pretende-se agora criar uma maior facilitação de acesso ao mercado europeu destes produtos para biocontrolo. E, portanto, estas alterações que foram propostas pela Comissão e que estão em discussão baseiam-se essencialmente numa alteração de paradigma na avaliação destas substâncias de baixo risco e biocontrolo. Portanto, ficou de fora todas as outras matérias da avaliação das substâncias ditas convencionais, que é importante também que haja essa reflexão futura em termos de alteração da legislação europeia. O Omnibus, há vários Omnibus, onde nós estamos a discutir é o Omnibus 10, e isto é um processo de simplificação em que se reúne num único regulamento, um conjunto de diplomas regulamentares europeus com alterações muito precisas e muito dirigidas a um determinado problema. Não estamos a falar de alterações significativas dos diplomas, mas alterações muito pontuais. Este Omnibus 10 nasceu pela necessidade de se fazer uma simplificação mais do ponto de vista administrativo, dos processos dos encargos administrativos e adequar precisamente do ponto de vista muito preciso, pontualmente, a determinadas matérias, no caso, por exemplo, do Omnibus 10, a matéria do biocontrolo, e que vem de um exercício de simplificação que esta Comissão Europeia lançou no âmbito da visão para a agricultura, em que efetivamente foram identificados encargos administrativos na ordem dos milhões de euros que poderiam ser reduzidos com estas simplificações pontuais num conjunto bastante alargado de diplomas legislativos europeus que estão em vigor. Há sempre uma ideia do consumidor que uma carga muito negativa sobre os pesticidas. Os pesticidas são avaliados de acordo, como eu referi, com exigências extremamente apertadas para a sua colocação no mercado. Os agricultores utilizam-nos porque necessitam de controlar as pragas e doenças, senão não têm produção ou perdem a qualidade da produção, e de facto há uma falta de conhecimento relativamente a essa necessidade. E portanto há aqui um mito à volta do que é o pesticida, que parece associado a um produto de menor qualidade ou com maior risco para a saúde pública ou saúde animal, o que não é verdade. Porque de facto todos os produtos, e na agricultura biológica também se usam pesticidas, comuns à agricultura convencional, obviamente muito dirigidos e muito especificados no âmbito do regulamento da agricultura biológica, mas não há produção, não é possível fazer produção agrícola ou florestal sem haver os medicamentos das plantas para controlar as doenças e pragas. E muitas vezes o consumidor não percebe ou não entende e cria o tal mito à volta desta necessidade imperiosa de quem produz, associando estas ferramentas para controlar as doenças e pragas das plantas a um risco maior em termos de segurança dos alimentos, o que é totalmente errado.